Olá, eu sou a Cibele e hoje eu e o João Pentan estamos aqui com a Ana Carolina Souza. Ela é uma neurocientista e a gente vai abordar o tema neurociência organizacional. Ana, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouco dessa sua bagagem incrível do mundo da neurociência e, na sequência, já responder uma perguntinha aqui que tá na pauta. Queria que você contasse para a gente como motivação funciona no cérebro e qual que é a importância dela. Perfeito, Sibeli. Obrigada a você e ao João pelo convite. Né? A gente que já está há muito tempo trabalhando com uma certa coisa, adora falar sobre isso, geralmente, né, quando você gosta, você adora falar sobre isso. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou neurocientista, né? Estudei neurofisiologia, as pessoas têm curiosidade de saber como é que a gente cria um neurocientista, de onde surge. Então, na minha época, ainda era uma especialização, hoje a gente tem algumas faculdades, né? Algumas formações em bacharelado já direto em neurofisiologia, neurociência. Na minha época era uma especialização, então fiz biomedicina, e depois fiz a iniciação científica já, mas o mestrado, doutorado, cheguei a fazer o pós-doutorado em neurociência comportamental, estudando neurofisiologia, estudando como que as emoções, o comportamento, né, é gerado aí por uma ativação cerebral. O que que significa? E principalmente qual que é o impacto dessas respostas no nosso corpo, no restante do corpo, digamos assim. Então, eu estudei muito tempo estresse, resiliência, regulação de emoção, que hoje é uma coisa que está muito em voga e está bem aí dentro da discussão sobre inteligência emocional, né? Então, trabalhei sempre com ciência aplicada, essa é uma outra característica da minha formação. Neurociência, você pode trabalhar de diferentes formas. Eu trabalhava com pessoas, né? Eu sempre brinquei que eu preferia estressar um ser humano do que um rato, eu acho, em laboratório. Eu nunca fui muito boa para trabalhar com modelo animal, porque eu tinha muita pena, me apegava, né? E os humanos era mais fácil, porque também era mais leve, né? Era uma coisa, então, só uma estressadinha na pessoa e depois a gente recupera e fica tudo bem, dá um bombom e a gente libera o voluntário. Então, por conta disso, trabalhei com estudantes, trabalhei com professores, trabalhei com pacientes de diferentes tipos, trabalhei até com militares que foram para o Haiti, nas tropas de paz, sempre tentando entender como que as emoções impactavam o nosso comportamento, impactavam a nossa saúde. Então, essa é a minha formação acadêmica. No final dessa formação acadêmica, eu tive a chance de empreender, então fui convidada pelo Billy Nascimento, que é uma figura aí conhecida também na área do neuromarketing, né, para abrir a ForBrain. A ForBrain foi uma das primeiras empresas de neuromarketing aplicada, né? Isso já faz aí, não sei, 14 anos, talvez. A empresa ainda existe. E nessa experiência de empreender e criar a própria empresa, e criar os processos e formar uma equipe, né? Todo esse rolê que faz parte do empreendedorismo, eu percebi que eu tinha uma conexão muito grande com a parte de gestão de pessoas. Eu gostava dessa parte e percebi também, por contato com o mercado, que havia uma oportunidade da gente trazer esse conhecimento não só para trabalhar a relação das marcas com o seu consumidor, com o seu comprador, mas a relação da marca com o seu público interno, né? Com o próprio colaborador. E aí a gente decide fazer um spin-off, sou eu e a Thaís Gameiro, que éramos sócias na ForBrain, a gente sai da ForBrain e abre a Nemesis Neurociência Organizacional, que hoje é a empresa de consultoria que eu tenho e que trabalha com neurociência organizacional, né? Então, basicamente, é a aplicação desse conhecimento para a gestão de pessoas, para a gestão de mudança, para a criação de ambientes que sejam, ao mesmo tempo, produtivos e saudáveis. Essa é a nossa grande defesa, o nosso propósito aí como empresa, é que se a gente puder transferir o olhar que a gente tem, né, a respeito de como as pessoas são, como elas se comportam, para os gestores, gestoras, para as áreas de pessoas, que agora tem vários nomes, né? O que que esses grupos fariam diferente com o nosso conhecimento, né? Então, se você pudesse olhar para as pessoas da maneira como nós olhamos, o que que você faria diferente? E aí a gente segue. Então, a Nemesis segue, aí já tem 7 anos, provavelmente, que a gente está com a Nemesis. Eu brinco que a gente segue amigo, todo mundo, então a gente saiu da Fórmula, mas continua amigo do grupo que está lá e se apoiando, inclusive, em alguns projetos, quando a gente discute questões que são de transição, né, entre o ambiente interno e externo como propósito de marca, né? E aí, dentro disso, motivação é um eixo central dessa conversa, desse trabalho aplicado, né? Hoje agora a gente está recentemente falando do Divertidamente 2, né? Então, vou aproveitar aqui, tudo a ver, assistam, vejam, quem não viu, veja. É uma aula sobre emoção e a importância das emoções. E a motivação é exatamente isso, né? Motivação é o termo que é usado para outros animais. A emoção seria o termo usado para descrever os estados que mobilizam o comportamento humano para os humanos, né? Mesma coisa que a motivação em outros animais, a gente acaba usando motivação para simplificar e não confundir com o que a gente diz que são os sentimentos, que é o entendimento consciente de uma emoção, né? Enquanto quando eu dou um nome
eu estou com medo, eu estou feliz, isso é um sentimento, né? Ele foi verbalizado, compreendido. Mas a resposta física, a resposta emocional, ela é inconsciente. Então, é quando você vê uma coisa que você gosta muito e você está com fome, e aí você se dirige, né? Vai em direção àquilo que você percebe que você pode comer, que te atrai, e você literalmente engole aquilo, né? É um comportamento motivacional. Você tem uma atração e você vai comer, porque aquilo vai ser positivo, vai ser prazeroso, aquilo é necessário. A mesma coisa se você encontra alguém que você gosta muito, né? Então você vai lá, chama a pessoa, balança a mãozinha, grita, fala, oi, fulano, aqui. Vai lá, dá um abraço, dá um beijo nessa pessoa. Por outro lado, se você não gosta, você faz o contrário, né? Você faz uma cara feia, você faz cara de nojo, você tem asco, que é uma resposta motivacional também, que é o nojo, né? Ou você finge que não viu a pessoa. Brinca no shopping, você pega o celular, se enfia numa loja, qualquer coisa para não cruzar com essa pessoa que você não gosta. Mesma coisa no ambiente de trabalho. Eu procrastino uma tarefa que eu não gosto, ou eu me envolvo em projetos que eu nem precisava, mas eu estou muito interessada. Eu faço o que a liderança pede porque eu concordo com a liderança, porque eu tenho uma relação de confiança, ou eu ignoro, eu evito, eu critico, eu falo mal, né? Então, a motivação, ela está sempre direcionando o nosso comportamento a favor ou contra alguma coisa, no sentido de garantir aquilo que é interpretado pelo cérebro como aquilo que é favorável à sua sobrevivência. Então, eu me aproximo daquilo que é favorável à sobrevivência, né, que é prazeroso, né, e eu me afasto, eu evito, eu fujo, ou eu luto contra aquilo que de alguma maneira representa uma ameaça à minha sobrevivência. E isso acontece desde a forma mais primária, como a comida, uma situação de risco, né, um assalto, até a pessoa que você não gosta no shopping, né? Então, isso vai ganhando complexidade, tem nuances, tem elementos, mas sempre tem a ver com a tomada de decisão. Faço ou não faço? Quero ou não quero? Vou ou não vou? Né? E a partir disso, a gente tem uma resposta física que é coerente para aquele comportamento acontecer. Se você vai sair correndo, você precisa que o coração acelere, né? Que você contraia com uma certa performance a sua musculatura, que você coordene esses músculos de uma maneira. Isso é necessário para você sair correndo, para você lutar, né? Se você está relaxada, aí é outro conjunto. Então, quando a gente fala de emoção, a gente fala dos hormônios que são liberados, da resposta cardíaca, da dilatação da pupila, do suor da palma da mão e do movimento que deflagra ou que você controla, que aí é a regulação da emoção. Eu queria muito brigar com você, mas agora não. Não é o contexto, não é o momento, eu vou esfriar a cabeça, depois eu vou. Então, isso é motivação. Motivação é a grande força motriz que mobiliza o nosso comportamento, por isso ela é aí uma lente muito importante para quem trabalha com neurociência comportamental. E Ana, falando do contexto organizacional, qual que é a relação entre a motivação, né, que você já explicou como que funciona, e a liderança? Perfeito. Então, quando a gente fala da liderança, a gente pode imaginar a liderança como um estímulo, vamos colocar assim, né, de forma bem simplificada, que claro que ali tem a ver com uma pessoa e a maneira como ela se comporta e ela se expressa, mas um estímulo que pode deflagrar, ativar essa motivação apetitiva a favor ou defensiva contra. Então, vamos imaginar o que a gente fala hoje de liderança tóxica, ambiente tóxico. O que acontece com uma liderança tóxica? Ela tende a ativar essa motivação defensiva no cérebro das pessoas. Então, no melhor dos casos, as pessoas procrastinam, negligenciam. Ai, não consigo lembrar de fazer isso. Ai, tem que fazer, mas eu estou achando muito difícil, estou achando muito chato, não consigo colocar energia. Esse é o melhor dos casos. No pior dos casos, as pessoas vão jogar contra, vão fazer uma força contrária, elas vão resistir, elas vão criticar, elas não vão fazer ativamente, não vai esquecer, ela não vai fazer, ela vai deixar e vai jogar para debaixo do tapete, ela vai omitir, ela vai mentir. Então, são condutas de resistência, de confronto, né? de fingir de planta, finge de planta, fica ali, me erra, né? Me esquece. Por quê? Porque, na verdade, a maneira como essa liderança atua ativa no meu cérebro esse sistema de defesa. Geralmente, a lógica vigente ainda, tradicional, de uma liderança que é pautada em comando e controle, aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O que engorda o gado é o olho do dono. São expressões que representam muito essa lógica de que eu, como líder, preciso estar presente, preciso supervisionar,
Preciso controlar, porque se eu não supervisionar, não controlar, não estiver criticando o tempo todo alguém, essa pessoa não se desenvolve, não faz um bom trabalho, não se engaja. Só que, na verdade, o que os estudos mais recentes vão mostrar é que essa atitude, ela mina a motivação intrínseca, ela mina o senso de pertencimento, ela mina a vontade ou a percepção de que há oportunidade para se desenvolver, ela censura, ela tira a autonomia, ela tira a liberdade. E quando eu não tenho motivação intrínseca, que seria aí talvez a parte mais sofisticada da nossa motivação, né, mais elaborada, eu não performo tão bem, eu não tenho tanto bem-estar, ou às vezes até tenho um comprometimento de saúde aqui, principalmente quando a gente fala de questões emocionais, né, saúde mental. Por outro lado, atitudes mais vanguardistas de liderança, então, quando eu desenvolvo, quando eu dou um feedback com qualidade, não é só criticar, né? Eu reconheço. A gente brinca, não tem limite para parabéns, gente. Tem nenhum estudo que mostre que dar parabéns é um problema. Porque se eu der parabéns muitas vezes para a Sibeli, ela agora vai ficar preguiçosa. Isso não existe, não tem nenhuma evidência disso. Isso é, na verdade, um pensamento preconceituoso a respeito de como lidar com as emoções no ambiente de trabalho, porque a gente aliena as emoções no ambiente de trabalho por muito tempo. E agora se abrir para essas emoções é um desafio, que eu entendo que é o desafio do presente, né? Então, quando a gente vê uma liderança que ela faz esse movimento, ela se vulnerabiliza, que a gente fala tanto hoje em dia, ela se comunica de forma empática, ela age de forma respeitosa, ela reconhece, ela critica, porém essa crítica ela tem um lugar de desenvolvimento, de aprimoramento. Quando ela dá espaço para a pessoa fazer o seu trabalho com autonomia, quando ela atribui significado, eu falo, poxa, João, o seu papel é importante, eu conto com você nessa equipe, porque essa é a sua contribuição, esse é o seu diferencial. Eu preciso de você nisso, eu conto com você para isso e isso é como nós, como grupo, vamos fazer uma entrega e como a empresa alcança os seus objetivos que nós concordamos, né? A coisa da sinergia de valores, de propósitos, passa por esse movimento, né? Quando isso acontece, a gente ativa essa motivação intrínseca. E aí é quando eu digo que a gente para de tentar forçar as pessoas para fazer algo. Você tem a impressão que você está fazendo uma força enorme, puxando, arrastando a pessoa pelos cabelos, né? E a pessoa não vem, e ela simplesmente vem. As pessoas farão o seu trabalho. Não tem nada que mostre uma evidência real de que os seres humanos são seres passivos e inertes. Isso passa pela motivação. Quando as pessoas estão motivadas em fazer o que elas fazem, e aí tem muitas formas de você promover essa motivação, né? Elas vão querer trazer contribuição, melhorar o ambiente, colaborar, se comunicar com clareza, porque é da natureza humana. Às vezes a gente vê uma relação com o trabalho muito pobre, né? Uma relação muito fraca em termos motivacionais, mas aí fora do trabalho essa pessoa pinta, cria, é voluntária, cozinha. Então, ela não é uma pessoa, né, passiva, ela é uma pessoa cheia de possibilidades, mas ela está limitada ou censurada ou acanhada nessa relação com o trabalho. E a gente também tem que meio que resgatar essa motivação. E isso é uma coisa legal de falar. Quando você treina uma liderança, que é uma parte importante do trabalho que a gente faz hoje, né? Quando você treina a liderança, você ensina esse olhar e você ensina as atitudes. Então, como que eu falo que não prejudica essa motivação? Pelo contrário, engaja. Como que atitudes eu posso ter? Que investimentos eu posso fazer para além do investimento em termos de salário e benefício que é necessário, tá bom, gente? A gente também não pode surfar a onda de que a gente vai oferecer um ambiente super agradável, super lindo e pagar pouco. Isso não existe, né? Salário garante motivação básica, garante alimento, garante acesso à saúde, garante abrigo, garante estabilidade daquilo que é o básico. Se não tem motivação básica, nada mais funciona como estratégia. Mas uma vez que a gente garanta que as pessoas recebem um salário digno, né, um bom salário, e isso varia muito, inclusive em função do que o mercado entende como que é justo, né, o que hoje é a prática para esse tipo de atividade, né, de atuação profissional, em cima disso a gente começa com as outras habilidades todas de liderança, que é, tudo bem, eu vou promover alguém a cada ano e meio, ou 2 anos. 2 anos aí é a média padrão, né? Que entende seria adequado. Eu posso ter uma PL, que é uma vez por ano, ainda que eu divida 2 vezes por ano. Mas e o resto do tempo, gente? Como é que a gente faz com as pessoas? Como é que eu mantenho aí ativa essa motivação? Aí vem o repertório de atitude, de liderança e técnicas que aí a gente ensina. E é isso, não é discurso. A gente pode ver líderes falando de empatia e de uma escuta ativa,
E quando você vai investigar a fundo, você fala assim, poxa, mas a sua avaliação como liderança afiliativa, que é um tipo de liderança que a gente pode avaliar com questionário, por exemplo, que é baseada na inteligência emocional, né, no modelo do Goleman, está baixo. Por que está baixo? Poxa, mas eu me dou bem, as pessoas ficam à vontade. As pessoas conversam sobre coisas pessoais na minha equipe. Eu não entendo. Aí fica achando que está errado, né, o questionário. Aí a gente começa a investigar. Você participa? Você tem tempo com as pessoas? Você conversa? Participo, converso. Eu falei, mas quando você está com as pessoas, você está falando com as pessoas e olhando para elas ou você está mexendo no celular e no computador? Aí, não, muitas vezes eu estou aproveitando para responder e-mail. Eu falei, então aí eu erro. Porque se eu estou conversando com vocês e olhando para o meu celular o tempo todo, não funciona. A empatia não funciona. Logo, eu não tenho uma conexão afetiva. E precisa. Para ser um líder afiliativo, parte do seu investimento é gerar conexões afiliativas, que não significa que vai morar com todo mundo numa comunidade, nem casar com as pessoas da equipe, só significa que a gente traz esse lado mais humano, que a gente fala muito, né? E onde as emoções performam aí com bastante importância. Então, são alguns exemplos assim, de como que a gente conecta um estereótipo de liderança, como a gente trabalha a própria autocrítica dessa liderança, para que ela fique à vontade para usar essas novas práticas, mas toda vez que pratica, eu falo assim, toda vez que praticam, eles voltam com resultados muito positivos e as equipes percebem a mudança, a relação com a liderança, e isso é muito bonito, assim, de você ver. Ana, como é que você enxerga os desafios do mundo atual e os modelos tradicionais de liderança? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu trabalhei numa multinacional, foi meu primeiro emprego, a gente falava que era modelo Nike, just do it, né? Então, era modelo Nike de liderança. Uhum. Hoje a galera mais nova não aceita isso. E nem a Sim. gente aceita mais isso, né? E só que Uhum. é muito mais visível que a gente não tem a motivação dessa galera mais nova por conta desse conflito, Uhum. efetivamente. E tem muita empresa que ainda trabalha no modelo Nike, né, de ser. Como Sim. é que você enxerga esse desafio versus esse modelo tradicional? Primeiro é um desafio gigantesco, né? Eu acho que a gente tem uma ruptura. A gente tem uma necessidade de ruptura e basicamente o que a gente está pedindo para a liderança é mudar, né? Dar um cavalinho de pau, assim, virar completamente o que ela está acostumada a fazer do avesso e começar de novo. Então, eu quero deixar claro que eu acho que é uma exigência grande para essa liderança de mudança, mas é sine qua non. A gente vai ter que fazer. Por quê? Você também já trouxe, assim, porque hoje não se aceita mais, né? E assim, não é porque antes estava tudo bem pressionar as pessoas e criticar as pessoas e cobrar e expor e humilhar, não estava tudo bem, nunca esteve. Mas hoje existe um movimento de resistência e crítica a esse tipo de atitude muito maior. Então a gente está vendo o quiet quitting, great resignation, você tem vários, cada hora, cada 6 meses tem um termo novo para descrever a mesma questão que é há uma crise gigantesca de desengajamento. Isso fica mais evidente em gerações mais novas que não toleram mais e que se abrem para uma relação com a vida muito diferente, uma possibilidade, inclusive financeira, em muitos casos, diferente. Lembrando que é isso, quem está lutando para garantir o que é básico, muitas vezes submete uma condição de trabalho muito pior. Mas quem tem possibilidade está indo fora, né? Caindo fora. E a competição é cada vez maior, porque agora eu trabalho com uma empresa na América Latina, se eu quiser, na Europa, né? Sem sair de casa. Então, a competição ela está ficando mais pesada. Qual que é o grande desafio quando eu falo que a gente tem que movimentar essa liderança e virar eles, né, completamente mudar as práticas? Primeiro, existe, por uma construção cultural, um olhar muito negativo em relação ao processo emocional no ambiente de trabalho. É muito estigmatizado. Uma liderança que tende a ser conciliadora, dar atenção, acolher os problemas, ela é criticada. Então, são pessoas que. E aí, homens e mulheres, mas isso aparece muito quando a gente fala com mulheres, vai ser criticada, vai ouvir coisas como: que você é muito boazinha. Não pode ser assim, não pode ouvir todo mundo. Se ouvir todo mundo, você vai ter um problema. Então, muitas vezes, eu faço mentoria com algumas lideranças e lideranças altas, de pessoas que não têm um estilo coercitivo, controlador, crítico, mas se veem obrigados a agir de uma forma mais autoritária, controladora, porque o ambiente exige. E essa pessoa fica um pouco em conflito. E eu falo: não, vamos do seu jeito, vamos trabalhar, mas vamos ter eficiência nesse jeito, que você vai ter melhores resultados. E essa pessoa precisa viver essa experiência de uma nova forma de liderar para colher os resultados e ficar segura com essa habilidade de liderança, por conta dessa crítica.
Além disso, então, como se fosse um olhar, né, feio aí, um olhar crítico para a maneira como eu vou liderar se ela for diferente do padrão, que é cobrar, censurar, criticar, né? E por isso mesmo a gente vê muitas vezes esse movimento da pessoa não volta para o presencial, eu não quero todo mundo remoto, volta para o presencial. Por que que volta? Muitas vezes porque a liderança não consegue gerir a distância, que não há uma construção de vínculo de confiança, não há um engajamento eficiente, e aí, de fato, a equipe não performa, né? Então, mas se você tem engajamento, se você tem confiança, você performa à distância. Então, tem a ver com essa mudança. Além disso, a gente tem também um tensionamento muito grande da liderança. A liderança é um dos grupos mais estressados que você pode encontrar dentro das organizações, principalmente a média liderança, né? Então, aquela galera que não é a diretoria, o board, né? Não que esses não tenham estresse, eles têm também, mas um pouquinho melhor às vezes, porque eles tendem a ter mais liberdade, mais autonomia, o controle está mais na mão deles. O middle management está ali espremido entre o que vem de cima como pressão e essa resistência ou esse desengajamento massivo da equipe. E essa pessoa que está ali no meio do caminho tem que fazer funcionar essas duas pontas. E é muito difícil. Por quê? Porque é o grupo de transição. É o grupo que vai confrontar o status quo da liderança. Isso é muito difícil de fazer. E acreditar que vai ter resultados, mas muitas vezes com uma equipe que já não está performando. Então, é um lugar de muita insegurança. E esse estresse, esse tensionamento, ele favorece as condutas defensivas. Então, a liderança ela tende a ser ainda mais controladora. Então, por exemplo, se eu não consigo liderar, eu chego, assumo uma equipe e não performo. A tendência é eu tentar controlar cada vez mais essa equipe. Então, eu faço mais microgerenciamento, eu faço mais censura, eu faço mais controle, por uma necessidade minha de tentar garantir o que eu tenho para fazer como líder. Nisso, a equipe se ressente cada vez mais, resiste cada vez mais, fica complacente, cada vez mais complacente, então faz exatamente aquilo que você manda, do jeito que você manda, na hora que você manda. Se você não mandar, não faz. E a gente vai ouvir falas de uma liderança que é assim, poxa, mas se eu não peço, a pessoa não faz. Não faz o óbvio. Tudo eu tenho que ver, tudo eu tenho que revisar. Nada é bom, eu tenho que revisar tudo. E aí isso volta como sobrecarga. Então, essa liderança ela fica presa num padrão de alta pressão, sobrecarga e um desafio de tentar engajar as pessoas usando recursos equivocados. Então, a gente muitas vezes tem que entrar junto desse grupo e estabilizar essas pessoas emocionalmente, então achar mecanismos para diminuir essa pressão e esse estresse, para tirar o padrão coercitivo, então permitir que ela use lideranças, estilos e estratégias de liderança, mas que vão gerar ressonância, que a gente diz que, na verdade, promove o engajamento da equipe, e aí, conforme essa liderança percebe que a equipe volta a engajar, volta a performar e começa a assumir um papel mais ativo nas suas atividades, a gente mexe na sobrecarga. A liderança começa a diminuir o trabalho, e aí a gente entra em um ciclo mais virtuoso, né? Na Nemesis, a gente usa o termo homeostase organizacional para descrever esse equilíbrio, que muitas vezes não está presente, mas que olhando para a fisiologia, olhando para o comportamento, você consegue mexer em certas variáveis e até fazer pesquisa para saber aonde mexer, né? Mas mexer em certas variáveis que vai trazer esse padrão, que é um padrão sustentável. Por isso, a homeostase, né? Que é um padrão onde não é que nunca vai ter problema, não é que essa liderança não vai se estressar, não é que a equipe nunca vai performar mal, mas ela tem uma capacidade de se autogerir, de se organizar de novo e garantir performance. E aí é quando você consegue ter um ambiente que tem performance e bem-estar ao mesmo tempo. Então, acho que hoje o grande desafio é a gente conseguir fazer um movimento que não é mais treinar lideranças, também precisa, mas é uma intervenção sobre a rotina, a lógica, a dinâmica de comunicação, a tomada de decisão dentro dessas equipes para criar um novo padrão e que esse padrão seja aí mais sustentável de fato. Ana, então fala um pouquinho mais para a gente novas estratégias, né, dentro de todo esse contexto que você explicou, para motivar as equipes. Perfeito. Publiquei há pouco tempo, eu fiz uma publicação pensando nisso, né? A gente tem muitas possibilidades, mas o que eu acho que seria um caminho padrão assim a ser seguido? Então, principalmente se você está assumindo uma equipe agora, se você é uma liderança com pouca experiência, né? Está assumindo esse papel agora, ou se você está passando por uma mudança junto à sua equipe, ou se você nunca fez, talvez valha a pena começar a fazer, né? Eu sempre acho que tem uma sequência que é uma sequência que faz bastante sentido e que vai considerar diferentes estratégias de liderança. Então, seria mais ou menos a seguinte, né? Primeiro, as pessoas precisam saber por que elas fazem o que elas fazem.
Aí o Simon Sinek, como uma grande referência do Descubra o Porquê, né? Na verdade, tem todo um paralelo com as discussões de propósito, e propósito na visão da neurociência comportamental, né? Na aplicação para as organizações, tem a ver com pertencimento. Quem sou eu? Qual que é a minha contribuição? Por que que eu faço o que eu faço e de que maneira isso gera um resultado que é maior do que eu, ou seja, né, traz uma contribuição para essa comunidade, pode ser a sua equipe, pode ser a organização, pode ser a sua família. Então, por que que você faz o que você faz? Qual a importância disso? E qual é a sua contribuição? Essa conexão ela tem que acontecer. Então, uma liderança, ela precisa dar visão. E visão, gente, não é assim, vamos dobrar a meta. Isso não é visão, isso é meta. Meta não é visão. Número não é visão. Visão e pertencimento tem a ver com o significado do meu trabalho. Por que que eu faço o que eu faço? Qual a importância disso? Qual a minha contribuição aqui para chegar nesse resultado? Então, tem a ver com conectar cada uma das pessoas da sua equipe no que é o grande objetivo desse trabalho, a importância desse trabalho. A gente precisa priorizar tempo para falar sobre isso. E isso não tem nada a ver com distribuir papéis de responsabilidades e metas. Isso é uma coisa mais processual, operacional. A parte que eu estou falando é o lado da emoção que a gente tem que trazer e vale a pena conversar. Assim, olha, aonde vocês se veem daqui a 5 anos, que contribuição vocês gostariam que a nossa área pudesse fazer, como vocês entendem que o nosso papel é relevante, o que que traz orgulho para vocês em relação ao trabalho que vocês desenvolvem. É por aqui que a gente caminha. Essa é uma conversa que vale a pena ter um tempo para ser feita. Você vai pegar, vai passar um café, vai comprar um pão de queijo, vai comprar um bolo, e vai passar 1 hora aí e vai criar essa visão, ou vai, como liderança, pegar o propósito organizacional e trabalhar isso na relação com a sua área de atuação e junto à sua equipe também é um outro caminho possível, tá? Geralmente esses são os elementos. Uma vez que eu entendo por que que eu faço o que eu faço, qual a importância da minha contribuição, é muito importante que uma pessoa tenha a oportunidade de crescer profissionalmente, se desenvolver como indivíduo, na verdade, né? Então, tem a ver com aprendizado. Qual é o espaço de aprendizado que você garante que essa equipe tem? Podem ser rodas de conversa, onde a gente vai trocar 1 vez por semana também. Então, eu sempre boto café na roda, tomando um café sobre o que que eu estudei, o que que você estudou, o que que eu vi, o que que você viu, como foi um projeto, como foi uma entrega, o que que eu aprendi com essa experiência, o que que você aprendeu, a gente troca, compartilha, já é bom. Pode ser um PDI, a gente vai ter um feedback a cada 2, 3 meses e tem um plano de desenvolvimento, onde eu vou negociar junto à equipe possibilidades para você fazer uma pós, um curso, uma aula de inglês, que coisa, gente. Pode ser participar de eventos representando a empresa aonde essa pessoa aprende algo novo, uma habilidade ou um conhecimento. Aonde, de que maneira e como você, como liderança, viabiliza. O que é importante? O aprendizado dessa pessoa vem do desejo da pessoa. Eu não posso impor para você, João, que você agora vai trabalhar com tal coisa, se você não quer. Não sou eu que decido. Então, quem é você, o que que você quer, como que eu posso conectar isso com o que é o objetivo da área, o objetivo da empresa, o seu papel aqui tem que estar casado, mas pode ser jogo casado. E aí, como é que a gente cria um caminho para isso? Muitas vezes a gente, quando cria o caminho, não se conecta com o desejo da pessoa, não trabalha essa motivação, ou nem tem caminho, né? E hoje é muito comum a gente falar assim, a pessoa tem que conduzir o próprio desenvolvimento. Sim, a pessoa tem que conduzir o próprio desenvolvimento, mas nós precisamos, como organização, viabilizar o caminho, mostrar possibilidades, orientar essa pessoa nessas possibilidades. Senão a pessoa não sabe como fazer isso sozinha. Então, é um trabalho que funciona melhor se for a 4 mãos. A pessoa sabe para onde vai, qual a importância dela, ela está se desenvolvendo numa habilidade, você vai começar a delegar para essa pessoa. Na hora que ela aprende, na hora que ela sabe, ela precisa ter autonomia, que é a terceira variável, né? Eu tenho que deixar você fazer o seu trabalho. Eu não posso fazer por você. E não importa se você está cuidando da pessoa, se você não quer que ela se sobrecarregue. No fundo, geralmente, o controle tem a ver com a minha insegurança em relação ao que vai ser feito. Então, a Sibeli vai fazer um resumo e eu tenho muito medo de ficar ruim esse resumo e eu imagino, não posso deixar um resumo ruim passar, né? Com o meu nome. E eu reescrevo tudo que a Sibeli faz. A segunda vez, a Sibeli não vai mais escrever com a mesma vontade, né? Se eu vou mudar, se eu vou corrigir, se eu vou controlar, ela não vai ter. Então, a autonomia é um espaço de liberdade para essa pessoa trabalhar da forma que ela acredita que é a melhor, e aqui você pode ver o quanto você pode dar liberdade. Certos ambientes são ambientes que precisam de um controle maior, né? Então, sei lá, uma usina, uma área financeira, tem controle, você tem que seguir, não pode cada um fazer de um jeito numa hora, né? Não é um setor de inovação, por exemplo.
mas alguma liberdade sempre existe. Ou você flexibiliza onde a pessoa faz, ou como ela faz, ou com quem ela faz, mas alguma flexibilidade você pode dar. Vale a pena você dar isso aos poucos. A pessoa começa com um pedacinho e ela performou bem, você dá mais e mais e mais e mais, como se fossem as fases de um jogo. E a gente se desenvolve e isso traz muito engajamento. Na verdade, a principal variável de permanência, de engajamento de uma pessoa numa empresa tem a ver com o quanto ela percebe que ela tem oportunidade de crescer e se desenvolver nessa empresa. Então, é muito relevante, é mais importante do que os aspectos financeiros, tá? Uma vez que você fez tudo isso, que eu falo, parabéns, não tem limite. É óbvio que você elogiar é muito importante, reconhecer não é só elogiar, reconhecer é dar atenção para as pessoas, reconhecer é abrir espaço na sua agenda para falar com essas pessoas. E isso talvez seja um dos grandes desafios da gente hoje. A liderança reconhece a importância do seu time, mas ela não tem tempo com esse time. Então, passam-se meses, e eu nem falei com você sobre o projeto, ou eu te dei um parabéns meio vazio pelo Teams, pelo WhatsApp. Então, maior reconhecimento que você pode ter para alguém é dar atenção a essa pessoa, olhar para ela e reconhecer e saber quem ela é, o que ela está passando, o que ela precisa e qual o seu papel nessa relação. Então, essas são as variáveis básicas da liderança. Tem muitas formas de você exercitar, mas são esses 4 pilares, e isso muda uma relação. Muda a relação contigo, muda a relação na família, muda uma relação porque promove uma conexão genuína e verdadeira. Então, vejam que não é sobre saber as respostas, sobre trazer todas as orientações corretamente. Não é sobre o tempo que isso acontece, é sobre garantir que essa conexão aconteça e que a motivação da outra pessoa seja uma prioridade nessa relação. Liderança é sobre pessoas, né? Assim, eu não tenho paciência para ouvir a reclamação de todo mundo, mas esse é o rolê, assim, esse é o job. Assim. O job da liderança é cuidar de pessoas. A parte técnica é que deve ir diminuindo conforme você ascende na liderança. Tá? Seriam as minhas dicas básicas. Assim. É engraçado você falando isso, que eu tenho uma amiga de muitos anos Hum. e ela nunca quis passar da posição de analista, porque ela falava que ela não queria ter papéis de liderança para ela não ter que ter todo esse imbróglio ali, né? Ela falava assim, eu não quero. E ela era super competente, ela teve 1000 possibilidades de promoção e ela negou todas. Todas. Tem bom Ela falou, não, autoconhecimento. sim, sim. E eu falava para ela, não, você está sendo. Chama a Ana também. Ana, é uma Ferrari parada na garagem. Ela fala assim, eu quero entrar às 8, sair meio-dia, ter minha hora de almoço, sair no meu horário, não quero o WhatsApp tocando no final de semana, não quero ter gente chorando, não quero resolver problemas dos outros. Eu falava, nossa. E ela sempre teve isso como uma clareza, assim, na vida dela. Então, que bom, né? Autoconhecimento, mas Isso é a é até importância das difícil. carreiras em Y, né? Que essa pessoa pudesse ter um crescimento como especialista, como técnica, né? Que não obrigasse a liderança, porque hoje também nas empresas, a gente, para crescer, tem que virar líder, tem que virar gestor. Nem todo mundo quer, nem todo mundo tem habilidade, nem todo mundo está pronto. É um bom técnico, aí o pessoal fala muito isso nas empresas. Aí você perdeu um bom técnico, ganhou um líder ruim. Então, assim, como é que prepara essas pessoas, né? Como é que cria uma relação de liderança que seja equilibrada? Porque também não é justo que a única forma de exercer a liderança seja abdicando de toda a sua vida, né? Toda a sua saúde. E muitas vezes é isso que acontece. É isso aí. E, Ana, para a gente fechar aqui, como é que você viu o papel da educação tradicional na hora de desenvolver as habilidades inconscientes das pessoas? Puxado, né? Eu acho que a gente vem mudando, vem mudando. Eu acho que a gente vem ganhando muito mais consciência, mas acho que ainda são poucos os institutos de educação que, de fato, trabalham, porque é muito difícil sustentar esse trabalho, principalmente porque exige de nós um confronto com a nossa própria formação, né? Então, os adultos hoje que nós temos não necessariamente tiveram a oportunidade de desenvolver isso com a consciência que uma formação em inteligência emocional traria. Então, a pessoa tem ou não tem, depende da história dela, da trajetória dela. Se tem, ótimo, lida melhor. Se não tem, muitas vezes a gente vai ver o que eu falei da liderança, sabe, daquela antipatia para os novos modelos. Essa antipatia ela aparece com os novos modelos de educação infantil, de criação de filhos, assim, não, isso aí vai ficar tudo mimado, né? Vai ficar tudo respondão. Aí a gente vai ouvir de tudo, né? E é claro que aqui você pode ter a perda também do contorno, né? Existe um equilíbrio ideal entre trabalhar estratégias que são ressonantes, que mobilizam a motivação de maneira positiva e garantir a formação de limites. Sempre vai haver um contorno, um limite que é colocado em certos momentos, em situações específicas, mas isso é uma exceção, isso não é a regra.
Então, tem muito a ver com a frequência e a maneira como é feito. Isso também não é feito com violência e com agressão. Isso é feito com consistência, isso é feito com firmeza, não agressão. A gente tem uma cultura muito agressiva, até na forma de se expressar. Então, essa é o aprendizado. Eu acho que o grande desafio é adultos que estão se formando ao mesmo tempo que nós desejamos que as crianças tenham essas habilidades. Então, quanto mais a gente investir nos adultos, melhor. A educação tradicional tende a ser um modelo de controle e censura. Então, ela tende a expropriar ou não ajudar que as crianças desenvolvam essa autonomia. Então, vou falar de autonomia como exemplo, né? A gente diz o tempo todo para a criança que ela tem que fazer, né? Faz isso desse jeito, dessa forma, não deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, porque a gente também não tem tempo. Então, tem um paralelo muito grande entre a parentalidade, né, a educação infantil, dos próprios professores e a liderança. É um lugar muito parecido. Tem uma sobrecarga, tem um tensionamento, tem uma carga de estresse, de ansiedade, que faz com que a gente assuma muito mais do que o desejado, essa frequência de controle, de censura, que a gente não tenha tempo nem paciência para deixar a experiência acontecer, porque isso é custoso. Alguém aprender uma coisa nova, seja um colaborador, um estagiário, seja uma criança, é custoso. A gente vai ter que comprar esse tempo, a gente vai ter que orientar, a gente vai ter que corrigir, e a gente não tem tempo para isso. Então, a gente faz. A gente orienta, a gente faz pela pessoa, a gente faz pela criança. E quando a gente faz isso, principalmente na parte da educação infantil, quando a gente fala de crianças, assim como um adulto se torna complacente e deixa de fazer, essa criança, ela não desenvolve a habilidade. Então, é ainda mais crítico. Essa criança não sabe escolher por si. Essa criança não tem autoestima. Ela não tem uma voz interna porque ela não foi incentivada. Ela não tem decisão própria porque ela não foi desenvolvida. Então, aqui tem um trade-off importante. A gente tem que aprender, eu acho que a gente tem que abrir espaço na sociedade para comprar o desenvolvimento de novo, para que ele possa acontecer na naturalidade que ele tem, para que depois a gente vire essa chave. Então, eu acho que está melhorando, acho que tem muita coisa sendo dita, muita coisa sendo falada, mas é necessário um investimento tão grande quanto ou mais nos adultos, para que a gente possa, de fato, sustentar esse desenvolvimento infantil com qualidade e ter uma sociedade aí com mais inteligência emocional, que é o grande objetivo, né?